Bom dia, segundo ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre transporte no Brasil, né? Vamos identificar como o transporte no Brasil tem funcionado, né? Falar dos problemas contemporâneos, entender um pouquinho da trajetória histórica, né? Importante da rede ferroviária brasileira, né? Vamos ver quais são as características dos sistemas de transporte rodoviário no Brasil, tá ok? É um transporte também muito importante, é o que mais nós conseguimos utilizar. Vamos discutir um pouquinho da questão que envolve a mobilidade urbana, né? E também o transporte modal, né? As modalidades diferentes que se integram, né? Vamos falar também da importância das bacias hidrográficas para o nosso sistema hidroviário, ok? E entender um pouquinho quais são as características do sistema de transporte aeroviário brasileiro. Não é um transporte caro, mas um transporte importante, tá bom? E aí a gente começa falando de, da distribuição desse transporte hoje, pleno século XXI, né? A gente sabe que o que mais nós utilizamos é o transporte rodoviário, depois o ferroviário, né? Utilizamos muito a cabotagem também, o transporte hidroviário e o dutoviário, né? Mas falando da evolução do transporte ferroviário, nós falamos do transporte no início do século XX, né, que foi o que proporcionou a expansão da ferrovia para o oeste brasileiro, ampliando a produção do café. Já na década de 50, ela para um pouquinho e aí começa a promover a substituição dessas ferrovias para as rodovias. Tá? Época em que o Brasil contava com 38 milhões de quilômetros de linha férrea e foi diminuindo. Por que foi diminuindo? Foi sucateando, foi se perdendo e hoje a gente, como nós vimos na aula passada, nós perdemos até em números de linhas para a Argentina. Tá? Já o transporte rodoviário, ele começa lá na década de 30 e é importante a gente pensar que para construir estradas pavimentadas, para regulamentar o transporte rodoviário, lá na década de 30, o presidente então Getúlio Vargas ele cria o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, né? Nós conhecemos muito bem hoje, né, que é o DNER. Tá? Já na década de 50, o presidente Juscelino Kubitschek, com aquele plano de meta dele, 50 anos em 5, ele passa a desenvolver mais o transporte rodoviário muito por conta das empresas multinacionais virem aqui para o Brasil. Ok? Então os investimentos foram feitos para que essas empresas viessem para o ABCD paulista, atraindo esse capital estrangeiro. Já na década de 70, década do governo militar, né, houve a construção das grandes rodovias, né, incentivo ao transporte rodoviário total, ligar o Brasil pelas rodovias, né, acabar com o isolamento, com as ilhas econômicas. Né, o Brasil era considerado como várias ilhas econômicas, né, a gente chama isso até de arquipélago da economia. Então a expansão das transnacionais petrolíferas, automobilísticas, incentivou muito esse governo a investir na malha rodoviária em vez da malha ferroviária, tá ok? E então a gente começa a pensar que o transporte rodoviário ele facilitou a mobilidade urbana, porque além de estimular esse transporte, incentivou também o transporte individual, né, os carros, os ônibus, né? Grandes cidades brasileiras são organizadas em função desse transporte rodoviário, né? As cidades, a urbanização, ela cresceu em função desse transporte rodoviário, tá? E o transporte hidroviário, né? É pouco usado, embora a gente fale assim, o Brasil tem muitas bacias hidrográficas, o Brasil tem muitos rios, porém
usa só 15% dessa capacidade, né? A gente vimos na aula passada que os Estados Unidos ele consegue ligar o Texas ao nordeste dos Estados Unidos, né? Com as hidrovias, muito importante isso, porque a gente consegue carregar uma grande quantidade de produtos por um menor preço e sem aquele engarrafamento que a mobilidade urbana às vezes traz como grande problema, né, de nós passarmos o dia inteiro dentro desses transporte público. Mas a gente precisa investir muito mais no transporte hidroviário e no transporte marítimo de cabotagem, que a gente aprendeu. E nós temos bacias hidrográficas, né, para falar da principal, para falar da maior, que é o rio Amazonas, né? É um rio de planície, um rio que é favorável para a navegação, né? Na região norte, a gente não consegue, até por conta de uma mata fechada, como a vegetação amazônica, a gente não consegue criar rodovias, senão a gente pode causar um impacto ambiental. Então se torna importante essas hidrovias, né? Fica aí de projetos futuros, né, para quem for cursar uma universidade, pensar em desenvolver esses tipos de projeto, não só o transporte fluvial, mas o transporte marítimo também, o de cabotagem, tá? Então, transporte marítimo então é o que mais é absorvido no mundo todo, porque é um transporte intercontinental. E nós aqui no Brasil temos um fator, né, vamos botar assim, muito importante, que é a ausência de climas rigorosos, que é a ausência de problemas latitudinais. Temos uma costa brasileira muito grande, então seria muito facilitado por esse transporte marítimo, né? Em vez da gente estar no transporte rodoviário, saindo daqui do Rio de Janeiro e indo lá para o Paraná, ou então indo lá para o Rio Grande do Norte. Imagine se tudo isso fosse no transporte marítimo. Seria muito facilitado, porque nós carregaríamos mais pessoas com um custo menor. Principais problemas que enfrenta: sucateamento da frota mercante, né? Ela não é renovada, deterioração da infraestrutura portuária, altos custos de armazenagem, da movimentação de carga, os portos brasileiros todos envelhecidos, né? Não temos um porto que apareça no cenário econômico mundial como um porto para receber bastante contêineres, e isso é ruim, né? E aí a navegação ela se transforma junto com outras modalidades, se transforma em corredores de exportação. O que seria isso, professor? Corredor de exportação são vias conectadas, né, através de modais que permitem o escoamento rápido de mercadorias, de pessoas aos portos marítimos, a infraestrutura de armazenamento para comercialização, principalmente o agrobusiness, os produtos industriais e produtos minerais, né? Então a gente está falando de um transporte que pode ser marítimo, ou melhor, rodoviário, ou um transporte ferroviário, e aí chega no porto, né? É assim que nós escoamos nossas mercadorias para o exterior. E aí então a gente percebe vários corredores de exportação, né? Todos eles ligando a região norte ali, sendo ligado ao porto de Belém, o corredor de exportação sendo ligado lá a São Luís, no Maranhão, Fortaleza, Recife, Maceió, Salvador, todos portos importantes para escoamento de mercadoria, tá? Ilhéus, Tubarão, Vitória, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, tá? Assim por diante, né? É importante lembrar que esse tipo de corredor de exportação, né, a gente está falando de transporte de minerais, agropecuário e industriais, ok? E quando a gente fala de aeroportos, quando a gente fala do transporte
aéreo, a gente está falando de um transporte que é caro, né? Não é barato, não é para qualquer pessoa, né? E a região Centro-Sul, ela comporta os principais aeroportos, né? Só para a gente ter ideia, os dois principais aeroportos estão no estado de São Paulo, Cumbicas e Congonhas, tá? Então, a infraestrutura é importante. No Rio de Janeiro, a gente tem o aeroporto Santos Dumont, o aeroporto Galeão, né? O transporte de carga, ele vai ser um transporte restrito, né? Ele é utilizado muito mais para o transporte de passageiro. Por quê? Por causa do valor comercial. Então, eu consigo carregar qualquer produto? Consigo, mas vale a pena? Não, não vale a pena. A gente vai falar de equipamento cirúrgico, a gente vai falar de equipamentos de alta tecnologia, a gente vai falar de suprimento de informática, frutas com alto valor no mercado internacional, tá bom? E a gente conversa mais um pouquinho na nossa aula, no nosso encontro ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo.